Na historinha Roblox de hoje, Dora é uma mulher muito pobre sem condições financeiras para criar seus filhos gêmeos que acabaram de nascer, enquanto Suzy é uma atriz rica e famosa cheia de sonhos. Um certo dia, a vida dessas duas mulheres se cruzam e uma emocionante história está prestes a começar. Assista até o final para descobrir como termina essa historinha. Agora que você já deixou o seu like game, bora pro vídeo! Vamos conhecer a mamãe de vocês. Que gracinhas de bebê. Com licença, senhorita Dora. Aqui estão os seus bebês. Oi, doutor. Boa tarde. Mas já? O parto foi quase agora e o senhor já tá me trazendo as crianças? Ué, mas é claro. Aqui tem muitas mamães ainda que precisam ganhar bebê. E a senhora já está de alta. A senhora já pode ir para casa. Nossa, doutor, mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Será que eu não posso ir para casa amanhã? Infelizmente não, senhorita. A senhora tem que pegar os seus 2 filhos e ir embora. Temos uma fila de mamães aqui que precisam ganhar os seus bebês também. Aqui, como a senhora sabe, é um hospital público, né? Nós temos muitas condições, não temos muitas salas para abrigar todas. Então a senhora precisa ir embora com as suas crianças. E elas estão super saudáveis também. Não tem por que ficar no hospital mais tempo. Doutor, sabe o que é? É que eu não esperava que eu fosse embora no mesmo dia. Lá em casa, eu não consegui o leite para as crianças. Eu não tenho nada para dar para eles se alimentarem. Será que eu não posso ficar aqui pelo menos até amanhã? Oh, meu Deus, sinto muito de verdade, mas eu não posso ficar com vocês aqui. Tem muitas pessoas que precisam usar o hospital público. Olha, na saída aqui do hospital temos uma ala somente para assistência social. Por que a senhora não passa lá e faz um cadastro para ganhar o leite por mês para os seus bebês? Tudo bem, doutor. Se não tem jeito, então fazer o quê? Eu vou dar um jeito de conseguir alimento para as minhas crianças. Muito obrigada pelo atendimento, viu? De nada, senhorita. Agora pode pegar os seus 2 bebês. Se eles ficarem doentes ou com alguma coisa, a senhora pode trazer aqui no hospital para eles receberem um atendimento. Obrigada, doutor. Que Deus abençoe o senhor, tá bom? De nada, mãe. Boa sorte para a senhorita também. Nossa, pobrezinha dessa mulher, pelo jeito não tem marido, ou o pai abandonou as crianças e ainda teve gêmeos. Meu Deus do céu, cada dia que passa as pessoas têm menos condições nessa cidade. Então é isso, pessoal. Os números dos Robux estão caindo cada vez mais. Tá um absurdo essa queda. Ninguém aguenta mais. Agora é com você, Rick. Oh, nossa, é verdade. Se continuar caindo o valor do Robux, eu não sei onde nós vamos parar, Essa inflação tá demais. Ninguém verdade. Aguenta mais. Só os ricos podem, né, comprar as coisas. Muito complicado mesmo. E agora vamos falar do caso que está aumentando cada vez mais aqui em Brookhaven. Exatamente, pessoal. E o número de crianças abandonadas aqui em Brookhaven está aumentando a cada vez mais. E foram encontradas mais 5 crianças abandonadas na cidade. E se você tem interesse em adotar alguma criança, você pode se encaminhar aqui ao orfanato de Brookhaven e fazer um cadastro. As autoridades estarão verificando por que está tendo esse aumento repentino aqui em Brookhaven. Exatamente, mas você também pode ligar esse telefone que está aparecendo aí na sua telinha, tá bom, pessoal? Sim. Porque infelizmente está tendo muitas crianças abandonadas e a demanda das vagas do orfanato não está sendo suficiente, né? É verdade. Teve uma nova atualização em Brookhaven que colocaram até um outro orfanato, mas não está dando conta, Ellen. É complicado. Vamos ter que mudar a prefeitura daqui. Bom, pessoal, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de coisas mais alegres. Estava na hora, né? Eu estou ficando até um pouco deprimido. Sim, estamos recebendo aqui a nossa estrela, a nossa artista do ano, a senhorita Suzy. Ora, nós estávamos esperando muito por esse dia da entrevista. Pode se sentar, Suzy, por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Eu estava ali percebendo que você ficou um pouco emocionada com a notícia. Por que você ficou tão emocionada assim, Suzy? Já que você tem uma vida tão boa, você não precisa se preocupar com essas coisas. Pois é, mas é porque eu nunca tinha ouvido falar de tantas crianças abandonadas assim numa cidade. É verdade, mas infelizmente nós não podemos fazer nada, né? Nós só temos que noticiar aqui e esperar que as autoridades tomem alguma providência. Mas vamos falar de coisa boa. E aí, como você se sente vindo receber o seu
prêmio Oscar aqui em Brookhaven de melhor atriz de 2022. Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu queria primeiramente agradecer a Deus e depois todos aos meus fãs, né? Ah, isso mesmo. Nossa, mas você... Senhor Rick, diga. eu posso aproveitar a oportunidade que eu tô tendo aqui na televisão Sim, fica à e mandar um vontade. recadinho pra todo mundo? Fica à vontade, fica à vontade. Gente, por favor, não abandone mais as crianças. Elas não têm culpa de nada. Ao invés de abandonar, vocês podem colocar os bebês para adoção. Isso é muito triste. É verdade, é verdade. Apesar que, como nós noticiamos, né, o Suzy, já estão esgotadas as vagas aí nos orfanatos. Tá demais, tá uma loucura. Nós vamos ter que começar a mandar as crianças para a Levitopia, né? Porque aqui em Brookhaven está demais essa situação. Eu nunca vi uma coisa dessas. 2 horas depois... Puxa vida, Suzy, demorou demais essa entrevista hoje. Ai, Joel, desculpa, realmente. Eles falaram sobre vários assuntos lá. Eu estava acompanhando aqui pelo meu celular. Nossa, que coisa difícil, né? Essa situação das crianças abandonadas aqui em Brookhaven. Ai, você viu, querido? Nossa, muito triste. Parece que os casos aumentam cada vez mais aqui nessa cidade. Eu nunca vi uma coisa dessa. Lá onde a gente mora não é tanto assim. É verdade, eu não sabia que tava uma situação dessas aqui em Brookhaven, sabe? E o pior é que a gente não pode fazer muita coisa, né? Uma pessoa só, não dá pra resolver os problemas do mundo todo. Ai, é complicado mesmo. Eu aqui querendo ser mãe e esse monte de mãe faz filho e abandona aí em qualquer lugar. Ah, querida, você reclama todo dia sobre isso. Eu já falei pra você, dá uma paradinha com a sua carreira e você pode ser mamãe. Meu sonho também é ser papai. Não, Joel, não dá. Eu tô no auge da minha carreira. Eu não posso parar agora pra ser mãe, pra ter algum bebê. Imagina só, ficar 9 meses grávida, passar pelo tempo de gestação e sentir enjoo, dores. Eu não vou poder mais fazer filmes e novelas. Não dá. Agora É verdade, é verdade. Até porque não tem muito papel pra gestante, não, né? Exatamente, agora não é o momento, querido. Eu queria muito, é o desejo do meu coração. Mas se eu fizer isso agora, vai atrapalhar tudo os nossos planos. Ai, crianças, parem de chorar, parem de chorar. Eu não tenho nada pra dar pra vocês. Meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer com essas crianças dentro de casa chorando com fome? O jeito é sair pra pedir na rua. Ai, vou ter que levar vocês, infelizmente. Tomara que eu consiga alguma coisa. Calma, meus bebês, calma. Faz tantos dias que eu não como que eu não tenho nem leite pra dar pra vocês. Essa cidade tá ficando cada vez mais complicada pra se morar. Ai, meu Deus do céu, pobrezinhos. Vamos ver se hoje o seu Jorge tem alguma coisa pra dar pra gente. Bom dia, seu Jorge, tudo bem? Será que o senhor poderia me ajudar? Ora, mas você é de novo aqui, Dora, pedindo? Eu já falei pra você que eu não posso ficar te dando comida. Eu te dei uma vez, agora você quer vir todo dia. Você tem que arrumar um emprego, menina, viu? Não dá pra você ficar vindo aqui toda vez, não. Mas é que, seu Jorge, tá cada vez mais complicado. Eu não consigo arrumar emprego e agora meus bebês nasceram. Será que... Bebês? Mas você não tem condição nem de se sustentar. Você ainda arruma bebê? Mas, seu Jorge, o senhor sabe que o meu ex-marido me largou com as crianças? Aquele traste foi embora e ficou devendo aqui 200 Robux ainda, viu? Eu quero esse dinheiro de qualquer jeito. Ah, seu Jorge, por favor, só pras crianças, um pouquinho de leite. Ô, Dora, por favor, saia do meu estabelecimento, vai, porque você está atrapalhando. De repente as pessoas não querem nem entrar por causa de você, vai, você tá tudo com bem. cheiro mal, vai pra fora. Tudo bem, seu Jorge, tudo bem, obrigada. Ai, mas que coisa, que mulher inconveniente, fica entrando aqui toda hora, vou ter que passar um pano no chão. Vamos ver se aqui no mercado a gente consegue algumas coisas, meus filhos. Bom dia. Bom dia, moça. Senhora, sabe o que eu precisava? Eu precisava de um pouquinho de leite pros meus filhos. Leite, tudo bem, nós temos aqui. Recebemos um estoque de leite muito grande. Ai, jura? Muito obrigada. Custa apenas 20 Robux, tá bom? 20 Robux? Sim, 20 Robux. Eu tenho aqueles outros ali que estão um pouco mais barato, custa R$19,99. Mas moça, sabe o que é? Eu não tenho condições de comprar. Moça, então eu não tô te entendendo. O que você veio fazer no mercado sem dinheiro? Eu queria saber se você poderia me dar um pouquinho de leite. Não, moça, não. Aqui não é
o lugar de fazer caridade não, moça. Eu tô trabalhando, tá bom? Dá licença um pouquinho, tô muito ocupada. Tudo bem, moça, muito obrigada. Ai, deixa eu arrumar esse balcão aqui. Nossa, ai, a Fátima deixou tudo bagunçado, que coisa. E agora, meus filhos, o que eu vou fazer com vocês? Eu não sei nem aonde o pai de vocês foi parar. Eu não consigo ajuda. Vocês estão morrendo de fome. Ai, minhas crianças. E agora, pior de tudo é que são 2 bebês. Ai, meu Deus, me ajuda. O que eu faço? Me dá uma luz. Uma semana depois... Suzy, querida, vamos nos atrasar. É sua última entrevista aqui nessa cidade. Pronto, Joel, já estou pronta. Ai, que bom. Vamos que o carro tá preparado. Não vejo a hora de voltar pra nossa casa. Ai, querido, eu tô ansiosa. Será que eu vou conseguir ganhar mais um troféu? Ah, com certeza. Você é a melhor atriz que eu já vi. Vem. Vamos. Ai, eu gostei tanto dessa cidade. Pena que a gente vai ter que ir embora. Ah, a gente pode comprar uma mansão aqui também, se você quiser. O que Até você que não acha? é uma má ideia, viu? Claro, eu fico imensamente feliz em ser mais uma vez premiada aqui nessa cidade maravilhosa de Brookhaven. Sim, você merece, Suzy. Você é uma excelente atriz. Você poderia mostrar mais uma vez a estatueta do troféu aqui de Brookhaven? Claro! Joel, mostra aqui, mostra pra câmera. Ah, sim, claro. Olha, gente, como ela é linda. É maravilhosa. Essa aqui vai ter um lugar de destaque no nosso hall de troféus. Ou melhor, no seu, né, Suzy? Com certeza. Olha, hoje a gente vai estar indo pra casa, mas eu vou levar lindas recordações daqui e espero um dia ter a oportunidade de voltar, não é, Joel? Sim, claro. Nós estamos pensando até em comprar uma mansão aqui em Brookhaven. Ah, que bom que vocês gostaram da nossa cidade. Esse aí, além de ser o seu empresário, também é o seu esposo, não é isso mesmo? Isso sim. O Joel tá comigo já há mais de 20 anos e a gente acabou se apaixonando e casando. Ah, que bela história. Qualquer dia você pode contar através de um filme essa sua história. Olha só, querida, que boa ideia. Bem que nós podemos mesmo, né? A gente pode ver alguém para escrever esse roteiro. O que você acha? Eu acho uma excelente ideia, olha só. Pelo jeito, vamos ter um novo filme o ano que vem. Meu Deus, mas essa não é aquela atriz famosa dos filmes e das novelas? Acho que é Suzy o nome dela. Shhh, fica quietinho, crianças, fica quietinho, deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, como ela é bonita, né? E pelo jeito esse carrão aqui deve ser dela. Poxa vida, meus filhos, seria tão bom se vocês tivessem tido a sorte de ter uma mãe assim, rica, que pudesse dar do bom e do melhor pra vocês. Não uma mãe assim que nem eu, que não consegue nem comprar o leite. Não, mas... Ai, meu Deus, tira isso da minha cabeça. Não, eu não posso fazer uma coisa dessas. Apesar de que seria o melhor pra vocês. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em vocês. Sim, é isso que eu vou fazer. Vem, crianças, vem. Esse aqui é o carro dela, eu vou deixar vocês aqui dentro. Pronto, meus filhos. Eu espero que vocês sejam muito felizes, viu? Então, Suzy, vamos aguardar. Eu quero te agradecer em nome da emissora mais uma vez por essa bela entrevista. Imagina, nós que agradecemos. Aqui é o repórter Leonardo para todo Brookhaven. Uma boa tarde. Meu amor, vamos. O voo vai sair daqui a pouquinho. Vamos, querido, vamos. Obrigado, gente, obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau. Vamos. Ai, Joel, eu gostei realmente dessa cidade. Até que não é ruim aquela sua ideia. Ah, é lógico. Eu tenho certeza que nós vamos gostar de passar um tempinho aqui em Brookhaven. Que barulho é esse, Joel? Minha nossa, mas são 2 crianças! Meu Deus! Quem foi que deixou essas crianças aqui dentro do carro, Joel? Eu acho melhor a gente chamar a polícia. Eu não sei o que aconteceu. Que dê tudo certo pra vocês, meus filhos. Tchau, queridos. Espero que um dia vocês perdoem a mãe de vocês. Olha, eu sabia que esses casos de abandono estavam em alta aqui nessa cidade, mas eu não sabia que ia parar 2 bebês atrás do nosso carro, né? Ai, viu? Só faltava essa. Tinha que acontecer com a gente. Joel, você não viu lá na reportagem do jornal? Eles falaram que quase não tem vaga mais no orfanato pra esses bebês. Ai, Suzy, e agora? O que a gente faz? O que a gente não pode fazer é ficar aqui parado no meio da rodovia, né? Vamos pro hotel, Joel. Lá a gente resolve se vai chamar a polícia, se vai entregar pro orfanato. Sim. O que vai fazer com eles. É verdade. Vamos. Eu vou aqui no banco de trás, tá bom? Pra eles não se sentirem tão sozinhos. Ai, eles não param de chorar. Eles devem estar com muita fome, esse pobrezinho. Vamos, Joel, anda logo, dirige esse carro.
Alguns momentos depois. Pelo menos eles pararam de chorar, coitadinhos. Estavam morrendo de fome. Ah, também agora estão alimentadinhos, já tomaram banho, compramos umas roupinhas para eles, né? Não tem pra que ficar chorando, né? Ai, Joel, o nosso voo é daqui a 2 horas. O que a gente vai fazer com essas crianças? Ah, eu não sei, como que a gente vai entrar no aeroporto com 2 crianças sem documentos, sem nada? Esse não é o problema. O problema é que o orfanato aqui da cidade tá cheio. A gente não vai abandonar 2 crianças, a não ser que a gente não leve as crianças pro orfanato da nossa cidade. E se a gente for até o jornal aqui da cidade e anunciar que tem essas crianças perdidas? Mas essas? Ah, não. Já tem muitas crianças perdidas por aqui. Ah, é verdade. E também fazer o quê, né? Se a mãe abandonou, ela não vai querer as crianças, né? Ai, meu Deus. O que foi, querida? Ai, Joel, tá passando uma coisa pela minha cabeça. Será que é o que eu tô pensando? Olha só, Joel, não era o melhor momento de nós ter filhos agora, você sabe disso. Eu tô no auge da minha carreira, eu não queria filho agora, mas eu acredito que isso seja uma resposta de Deus. O que você acha? Ah, pô, boa ideia! Você não vai precisar passar os 9 meses de gestação, as crianças já nasceram, né? Pois E pobrezinhas, vamos tirar elas da rua também. Eu sei que ter um filho é muito complicado, imagine 2. Ai, mas não foi a gente que escolheu. É verdade, ó. Delas estarem dentro do nosso carro, eu acho que foi coisa de Deus, hein? Então, é exatamente isso. Ai, são tão lindinhos. Eu não ia ter coragem de colocar eles na rua novamente. E olha só, querido, é um menino e uma menina. O seu sonho sempre foi ter uma menininha e o meu sonho sempre foi ter um menino. Ah, Pronto, é deu verdade. certo. Nossa, eu tô muito feliz agora. E eu acho que a gente tem que ligar lá no aeroporto e transferir o nosso voo pra amanhã, que é pra hoje dar tempo da gente arrumar toda a documentação. E a sua entrevista em Livetopia? Ah, a gente liga pra lá também e adia mais um dia, não tem problema não. Ah, é verdade, é verdade. Então vamos ver a papelada pra gente adotar oficialmente as crianças. Vamos, manda logo, a gente precisa resolver isso o mais Sim. rápido possível. A gente não Vamos pode perder agora. mais um dia, Vamos né? agora. Alguns anos depois... Crianças! Oi, mamãe! Ai, meus filhos, eu já falei pra vocês não ficarem brincando aqui perto do mar, é perigoso. Não se preocupa, a gente já é grande. E outra, a gente já sabe nadar, não é, Vitor? Mamãe, é verdade. Eu já sou grandão. Se eu cair na água, eu sei nadar até aquela ilha. Ai, tá bom, tá bom. Vocês só têm 5 anos. Tomem cuidado, hein? Não quero que vocês cheguem muito perto do mar. Tá bom, mamãe, pode deixar. Mamãe, olha o desenho que eu fiz aqui, da praia pra senhora. Uau, Vitor, você tá virando um desenhista, hein, meu filho? Tá muito lindo. Tá bom, eu falei pra você, Vivi, que a mamãe ia gostar. Ah, mas eu sei desenhar melhor do que você. Ah, não sabe não, sua bobona, você não sabe desenhar. Os dois desenham super bem. Olha, daqui a pouquinho o almoço de vocês vai estar pronto, tá? Ah, tá bom, mamãe. A Renata tá terminando de fazer. Joel, querido. Oi, querida. Ai, a gente tem que procurar uma babá o quanto antes. Puxa vida, Suzy, era exatamente isso que eu tava pensando. É muito perigoso esse mar aqui. Inclusive, eu vou ficar lá fora com eles por enquanto. E sem contar a quantidade de trabalho que a gente tem a partir de amanhã. Ah, eu nem ia falar isso pra você pra não te deixar mais preocupada, viu? Mas eu tô cheio de planilhas pra fazer. Ok, querido. Eu acho que eu vou pedir pra Renata fazer um anúncio pra mim que a gente tá precisando de babá. Ah, isso mesmo. Agora vai lá fora olhar eles, por Sim, favor. sim, Eu sim. preciso responder alguns e-mails. Tá bom. Renata! Meu Deus, quanto papel, quanto lixo! Não tem nada que possa aproveitar aqui. Jornal velho. O que é isso aqui? Suzy vem morar em Brookhaven com seu marido e com seus 2 filhos. Meu Deus, mas eu não posso perder essa oportunidade de ver como eles estão hoje. Ai, meu Deus, só pode ser nessa mansão. Aqui tá dizendo que ela mora na mansão de Bela Vista, em frente à praia. E aqueles 2 ali devem ser os meus filhos. Como eles estão grandes e estão lindos. Pelo menos eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Eu preciso pelo menos ouvir a voz deles. Vai, Vitor, só um pouquinho. Deixa eu brincar com o seu hipopótamo. De jeito nenhum, você não quer deixar eu brincar com o seu balão. Você é muito folgadinha. Tá bom, eu deixo você brincar um pouquinho com o meu balão, vai. Tá bom, então, combinado. Mas eu vou brincar bastante com o seu balão, tá bom? Tá bom, tá bom. Vixe, Vivian, olha só, tem uma moça ali, ó. Uma moça que tá olhando pra gente. Ué, é mesmo. E parece que ela tá triste. Vamos lá falar com ela? Será que ela quer comida? A mamãe falou que tem que sempre dar comida pras pessoas. Não sei, vamos perguntar.
Oi, moça, você tá com algum problema que tá chorando? A mamãe também falou que a gente não pode conversar com estranhos. Ai, pior que é verdade. Não, crianças, não. Imagina, eu jamais faria algum mal pra vocês. Você tá querendo alguma comida, moça? Não, eu só queria ver vocês. Mas a gente não conhece você. Você é nossa amiga? Vivian? Vitor? O que tá acontecendo aqui, crianças? Mamãe, tem essa moça aqui que tá muito triste. A gente quer saber o que aconteceu com ela. Eu acho que aconteceu uma coisa muito séria. Olha, crianças, vão pra dentro de casa, tá bom? Depois a mamãe entra pra dar almoço pra vocês. A mamãe vai ver o que essa moça precisa. Tá bom, mamãe. Moça, tchau. Não fica chorando, não. É verdade. A mamãe veio ajudar você, tenho certeza. O que você quer com os meus filhos? Senhorita Suzy, me perdoa. É que eu vi no jornal que a senhora tinha mudado pra Brookhaven e eu não pude deixar de vir. Ah, tudo bem. Você é uma fã? Você quer um autógrafo? Não seria isso. Então não tô entendendo. O que você quer aqui? E principalmente, o que você estava falando com os meus filhos? Olha, senhorita Suzy, me desculpa, eu não vim para querer tomar os filhos da senhora, até porque eu tenho consciência disso, que eles são seus, mas eu não pude deixar de vir vê-los depois que eu fiquei sabendo que a senhora se mudou para cá. Olha aqui, moça, você tá me deixando cada vez mais confusa. Vai logo ao assunto. Não vai me dizer que você... Ai, Suzy, eu sou a mulher que deixou as crianças dentro do seu carro naquele dia que você tava dando uma entrevista em frente à prefeitura. Não é possível. Sai da minha casa. Eu sou a mãe deles, não você. Olha, eu acabei de falar pra você, eu não vim tomá-los de você, até porque eu nem tenho condições pra isso. Eu jamais tiraria eles de uma mansão dessas, de um conforto desses, pra levá-lo pra rua, sabe? Porque a senhorita tá vendo os meus trajes. Eu ainda não consegui mudar de vida. Eu só vim vê-los mesmo como eles estavam. Mas, meu Deus, mas isso é... Olha, eu prometo que eu nunca mais vou aparecer aqui, tá bom? Eu só vim vê-los mesmo. Eu tô indo embora. Eu prometo, eu nunca mais vou aparecer aqui na casa da senhorita. Meu Deus, mas isso... Moça, espera um pouquinho. Espera. A senhorita me chamou? Chamei. Não precisa ir embora desse jeito. Mas o que a senhora quer comigo? Eu não tenho nada para lhe oferecer e nem as crianças. Mais uma vez eu te peço perdão. Não me denuncie para a polícia, por favor. Olha, eu consigo ver na sua feição que você não é uma pessoa má e que você realmente está falando a verdade. Sim, claro. Eu nunca mais vou aparecer aqui e tenho certeza que as crianças estão muito felizes com você. Olha só, nós estamos urgentemente precisando de uma babá para cuidar das crianças. Eu não tenho com quem deixá-lo, eu tenho muito trabalho para fazer, eu e meu marido também. Será que você não gostaria de trabalhar aqui? Ao mesmo tempo você iria arrumar um emprego e ficar perto dos seus filhos. Quer dizer, dos meus filhos. O quê? Mas isso é verdade? Eu devo estar sonhando. Não. Me belisca, eu tô sonhando, eu não tô sonhando. Eu arrumei um emprego e ainda o emprego que eu vou poder cuidar dos meus filhos. Quer dizer, dos filhos da senhora. É claro, é que eu aceito. É claro. E quando é que eu posso começar? Agora mesmo, eu acho que você deve estar com fome, né? Tá precisando de um banho. Vem cá, qual é o seu nome? Meu nome é Dora. Vem, Dora, vamos tomar um banho. Olha, Dora, só te peço uma coisa. Pode falar, senhora. Não comenta nada com as crianças agora, tá bom? Deixa elas no tempo delas. Um dia a gente conta a verdadeira história. É claro, senhora. Nem precisa pedir 2 vezes. Eu tô muito feliz e serei eternamente grata a você por isso, tá bom? Agora vem. Vamos tomar um banho. 1 ano depois... Tia Dora, deixe só mais um pouquinho. Tia Dora, eu tô fazendo um castelinho de areia, por favor. Tá bom, criança, só mais 5 minutinhos, porque daqui a pouco vocês precisam entrar pra terminar o dever da escola. Muito obrigado, tia Dora. Eu te amo, tá bom? Eu também te amo, tia Dora. Você é muito legal. Vamos, Vitor, porque a gente só tem 5 minutos. Tá bom, vamos logo. Ai, crianças, estar perto de vocês é tudo que eu pedi pra Deus. Daquele dia em diante, Dora teve a oportunidade de poder cuidar de seus filhos mais de perto, conseguindo um ótimo emprego e mudando completamente de vida.
E Suzy realizou seu sonho de ser mãe e poder seguir com sua carreira sabendo que seus filhos sempre estarão em ótimas mãos. Além disso, elas se tornaram grandes amigas. Fim.